esse texto centraliza a Cristo Jesus. É dele que o texto fala nos seus primeiros versos, ao dizer que ele é a expressão de Deus, isto é, Deus nos fala através de Jesus Cristo, do Filho. Continua o texto e diz no versículo 3 que ele é a expressão falada, mas ele é a expressão encarnada, porque ele é a expressão exata do ser, não apenas da palavra, do ser de Deus. E diz o versículo 4 do capítulo 1 que ele é, então, como homem, superior aos anjos. Muito embora os anjos tenham sido criados maiores do que os homens, Cristo Jesus, pelo seu ministério, sendo homem, foi feito maior do que os anjos. Por quê? Por conta da sua justiça. E alguns detalhes do texto nos traz, eu quero evidenciar com os irmãos esta manhã, no capítulo 1 ainda, observe por favor o versículo 8. E no versículo 8 é dito, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Perceba que o texto segue dizendo acerca deste, cujo trono é atribuído à sua própria divindade, o teu trono, ó Deus. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aí ele continua dizendo, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, vejam a pessoalidade divina na sua pluralidade sendo apresentada aí. O teu trono, ó Deus, referindo-se ao Filho. Deus, o teu Deus, referindo-se ao Pai. Apresentados na mesma sequência de 3 versos, as pessoas da divindade. E para saltar diretamente ao 2:4, vemos a terceira pessoa mencionada no versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A Trindade manifesta no capítulo 1, voltada para o Filho, revelação de Deus. Por que estamos falando sobre isso? Porque hoje, segundo o nosso programa, estamos estudando algo sobre os anjos. E nós não podemos ter confusão. Deus, o Filho encarnado, Jesus Cristo, superior aos anjos. Anjos, criaturas de Deus. Criaturas poderosas, espirituais de Deus. Maiores do que os homens. Mas não são redentores. Não são dignos de culto. Não são aqueles que, com especialidade, podem algo independente da vontade do Pai. São criaturas. E essas criaturas existem porque Deus as fez, capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Perceba, é uma pergunta que traz em si uma afirmação, é uma pergunta retórica. Você não está hoje aqui? É claro que está, você me ouviu até perguntar. É uma pergunta retórica. Eu estou perguntando para que você responda com certeza. Claro que sim. E quando se diz, os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação? Essa pergunta tem uma resposta só, que é sim, é claro que sim. É uma pergunta retórica, chama a sua resposta. Que são os anjos, então? Deus os criou. E dessa multidão, dessas miríades de anjos, ele reservou para si uma grande quantidade deles, um grande exército de fiéis anjos, assim, os santos anjos, seres espirituais criados para a glória de Deus. Mas o Senhor reservou para si também aqueles que, sendo anjos, o ofenderam. Reservou para si porque nada escapa à soberania de Deus. E estes anjos que o ofenderam são chamados de
demônios. São os anjos rebeldes. Rebeldes segundo o seu próprio entendimento, mas o soberano nunca e por nada pode ser frustrado, nada pode ir contra a sua vontade. O Senhor os administra e os rege, mesmo eles sendo inimigos da criação e particulares inimigos nossos. Mas os outros, os santos anjos, existem para quê? Repito uma vez mais o verso 14. Para serviço daqueles que vão herdar a salvação. Guarde isso. Informação preciosa. O texto termina na leitura, no capítulo 2, dizendo de anjos que fizeram anúncios de juízo. Versículo 2 diz assim, 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, paro aqui. A carta foi escrita aos, como é que se chama a epístola? Hebreus. Os hebreus, então, por tradição, por conhecimento da sua própria história e das Escrituras, sabem de certos anjos que foram anunciar juízo em certo lugar. Se a sua mente foi preenchida por Sodoma e Gomorra, foi preenchida corretamente. Então, aqueles anjos, quando foram anunciar juízo, conforme diz o versículo 2, anunciaram para que toda desobediência recebesse o justo castigo. Então, aqui introduz um assunto paralelo, dizendo: homossexualismo é pecado, ofende a Deus e é digno do inferno. Não se engane por conta dos movimentos dos nossos dias. Podemos até amar essas pessoas e desejar a salvação delas, comunicar-lhes o Evangelho, mas as suas ações ofendem a Deus, são dignas de juízo e do juízo do mais quente dos infernos, Sodoma e Gomorra. Mas se tal juízo foi manifesto pelo anúncio dos anjos, o Filho não é maior que os anjos? Não está dizendo isso aqui? O Filho encarnado? Verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, pelo próprio Filho encarnado, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E vem o verso 4 dizendo: com o amparo do nosso Deus, dando-lhe poder para exercerem milagres, sinais, curas, confirmadoras da obra redentora do Filho. Logo, tudo aqui está ao redor do Filho, dizendo: os anjos são poderosos, mas são anjos. Jesus Cristo é o homem redentor, cujo poder sobrepõe ao dos anjos, porque todo o poder e autoridade são de Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. Espere em Cristo Jesus. Nele está a nossa redenção.